Qual é a linha que separa a ciência da tortura? Isso é uma pergunta pesada, né? Pois é, em alguns dos momentos mais sombrios da história, essa linha simplesmente desapareceu. Hoje, a gente vai mergulhar em como os limites éticos da pesquisa moderna foram literalmente forjados no fogo. Essa aqui é a história de um ideal, sabe? O famoso Código de Nuremberg. E, ao mesmo tempo, das transgressões terríveis que vieram logo depois. É para mostrar que, olha, só criar uma regra é só o comecinho da briga para fazer ela valer de verdade. Então, para a gente sacar a dimensão disso tudo, primeiro a gente precisa voltar no tempo, mas voltar mesmo para uma época em que basicamente não existia regra nenhuma. Imagina só, a busca pelo conhecimento sem freio algum, onde seres humanos viravam cobaia. Simples assim. É, é pesado. Em lugares como os campos de concentração nazistas e a terrível Unidade 731 no Japão, pessoas, gente como a gente, foram tratadas como se fossem objetos, ferramentas descartáveis. E tudo isso com a desculpa de avanço médico ou prevenção de doenças. O que fizeram com elas é simplesmente indescritível. E a escala disso tudo é de cair o queixo. Só na unidade 731, a gente está falando de estimativas que chegam a 250 mil vítimas. 250 mil. Homens, mulheres, crianças. É um número que a nossa cabeça nem consegue processar direito, sabe? Cada número desses era uma vida. Uma vida destruída em nome de uma suposta ciência completamente distorcida. Bom, depois que a Segunda Guerra acabou e esses horrores todos vieram à tona, o mundo ficou em choque, perplexo. E foi ali, nos julgamentos de Nuremberg, que nasceu uma resposta. Um novo padrão mundial, que vinha da necessidade de gritar: chega, nunca mais. Ali, num julgamento que nunca tinha sido visto antes, 23 pessoas, a maioria médicos, sentaram no banco dos réus por causa desses experimentos pavorosos. E o objetivo ali não era só punir, sabe? Foi muito além. Foi desse julgamento que saiu a semente de um documento de ética que valeria para o mundo todo. Ok, vamos dar uma olhada mais de perto nisso aqui. O Código de Nuremberg tem 10 princípios, mas olha, alguns deles são a alma do negócio. A ideia de que o consentimento voluntário é essencial, que o experimento tem que evitar sofrimento desnecessário e que a pessoa pode pular fora a hora que quiser. Gente, isso pode parecer óbvio hoje, mas na época foi uma revolução. E esse primeiro princípio, o do consentimento, ele é o mais famoso de todos e introduziu um conceito que, assim, é a base da ética médica até hoje. O que ele faz na prática? Ele tira o poder total da mão do pesquisador e passa para o participante. É a afirmação de um direito básico: o nosso corpo nos pertence. Então, pronto, né? Parecia que finalmente tinham traçado uma linha na areia. Uma vitória da humanidade. Mas a história nunca é tão simples. A verdade é que a tinta do Código de Nuremberg mal tinha secado no papel e já tinha gente ignorando tudo aquilo. E não é que o código fosse fraco, muito pelo contrário, os princípios eram tão poderosos que, olha só, décadas depois, eles ainda estavam sendo citados lá na Suprema Corte dos Estados Unidos. Isso mostra o peso que o código ganhou, como um ideal, tanto moral quanto legal. Só que aí vem a grande e trágica ironia. É chocante, de verdade. Enquanto os Estados Unidos estavam lá, em Nuremberg, processando os médicos nazistas, debaixo dos panos, novos experimentos secretos já estavam rolando ou sendo planejados. É uma hipocrisia que fica até difícil de engolir. Um exemplo disso, o famoso Projeto MKUltra. Basicamente, um programa secreto gigantesco da CIA que passou por cima, mas passou com um trator de tudo que o Código de Nuremberg defendia. Durante 20 anos, a CIA usou cidadãos, sem que eles soubessem de nada, como cobaias, testando de tudo: LSD, hipnose, abuso, tortura, tudo para tentar achar um jeito de controlar a mente humana. E olha, não pense que era coisa só de agência de espionagem, não. Teve também o que ficou conhecido como Estudo Monstro. Foi um experimento feito numa universidade que mirou num dos grupos mais vulneráveis que a gente pode imaginar: crianças órfãs. Crianças que precisavam de proteção e acabaram sendo traumatizadas psicologicamente, de propósito, para um estudo, em nome da ciência. Essa comparação aqui, ela deixa a contradição escancarada, né? De um lado, você tem o princípio número 1 de Nuremberg, falando bem claro: o consentimento voluntário é absolutamente essencial. Do outro, que a gente viu na prática, doses de drogas dadas secretamente, experimentos com órfãos. O consentimento foi jogado no lixo. O ideal e a prática estavam em mundos completamente diferentes. Beleza, mas
E aí, o que esse choque de realidade, essa briga entre o ideal e a prática significa pra gente hoje? Porque é tão importante a gente ficar desenterrando essas histórias tão pesadas. Quando a gente coloca tudo numa linha do tempo, a verdade fica bem clara, e é uma verdade dura. Criar o Código de Nuremberg não foi um ponto final na pesquisa antiética. Na verdade, foi só o começo de uma luta longa, que continua até hoje, entre aquilo que a gente acredita ser o certo e o que de fato acontece. Então a grande lição aqui é essa, sabe? O poder real do Código de Nuremberg não foi ter acabado com os abusos como num passe de mágica. Não foi isso. O verdadeiro poder foi ter criado um padrão, uma referência, um marco permanente, uma régua moral para a gente medir toda e qualquer pesquisa para sempre. É um ideal que a gente tem que lutar para defender todo santo dia. Essa história toda nos lembra que a gente precisa estar sempre vigilante. Criar um código, por mais perfeito que seja, não é o suficiente. A proteção de verdade vem de aplicar esses princípios sem parar, de questionar. E isso nos deixa com essa pergunta crucial, que vale até hoje. Como a gente garante que esse